que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Vocês se lembram que agora a Fiona e o Sigren são um casal e que o príncipe tá louco pra se vingar deles? Enfim, depois de alguns dias, a Fiona estava andando com o Sigren na mansão do Duque Halon e reclama que não está podendo andar com a Belle, já que ele só arruma problemas, chamando o local de espelunca e dizendo estar surpreso que alguém mora ali. Esse homem é incrivelmente sarcástico, mas Sigren diz que se não fosse assim, não teria conseguido proteger Halon até aquele momento. A Fiona rela no rosto do Sigren, rindo por ele assumir a importância de seu mestre, e aquilo atiça nosso menino, que segura a mão da Fiona e a beija. Quando ele vê a menina surpresa, ele diz que eles já estão saindo, e ele decidiu que vai viver de tudo que ela lhe der, vivendo por migalhas de atenção. A Fiona fica chocada e corada, perguntando quando que ela alimentou ele, mas nessa hora o clima é quebrado com a chegada do mais novo segurança de Sigren, que reclama que ele é muito bom em encontrá-la nos piores momentos. Ele apresenta o homem para Fiona como o filho do Marquês, que provavelmente o está vigiando, Caim Eris, que no momento está ofegante por ter procurado tanto o príncipe. Ele reclama da fuga dele toda vez que tenta escoltá-lo, mas se curva respeitosamente ao ver que tem uma dama no local. Sigren o manda embora, mas Caim reclama que ele só não precisa de escolta quando ele é o encarregado. O príncipe não escuta e chama Fiona para saírem dali. Enquanto ela o segue, a feiticeira olha a forma preocupada de verdade do guarda-costas. Decididamente, os dois se dariam bem, só é lamentável que ele seja da família Eris, não podendo se dar bem por conta das famílias tipo Romeu e Julieta. Fiona ri só de pensar naquilo, e nesse momento, a maga é informada de que o duque está requisitando sua presença. Quando chega na sala de Abel, ela já pergunta se o motivo de chamá-la é o seu retorno para Halon, e ele concorda. Não aconteceu nada especial lá, mas o Jaron está para ir a óbito de tanto trabalho que ficou em suas costas. Deve ser difícil cuidar da papelada sem Abel e Fiona. De qualquer forma, não é bom deixar os territórios sozinhos por muito tempo, e por isso o Duque vai retornar. No entanto, ele está preocupado com o tanto de inimigos que o Casal Maravilha fará sem ele por perto. Enquanto viver, não pode permitir que o príncipe herdeiro vire o imperador. Com a quantidade de escuridão emergindo, os monstros se tornaram mais frequentes, e um idiota como ele não conseguiria tomar as decisões certas naquela situação. Por conta disso, Halon será a principal linha de defesa, mas com certeza o imbecil vai ficar perseguindo o norte em vez de ajudar. E sem contar que outra coisa o preocupa, né? Ele diz que está pensando sobre o relacionamento de Fiona e Sigren, e sua filha fica confusa, perguntando por que ele está pensando nisso agora. Abel sabe que eles estão crescidos já, e então não vai ter problema eles caminharem juntos. Ele aperta a bochecha de sua filha e ri enquanto pensa que, como pai, tem muitas preocupações. Aconselha então a não fazer nenhuma confusão enquanto estiver fora, para ele não ter que limpar sua sujeira na volta. Mais cedo ou tarde a Fiona vai fazer alguma bagunça no reino. Depois da partida de Abel, Fiona está indo de carruagem para algum lugar, sendo escoltada por um caminho isolado, provavelmente um atalho. Um dos seus guardas fala que aquilo é a segurança para que não sofra nenhum arranhão. Caso contrário, a ira do Duque cairá neles. Eles perguntam se ela vai fazer alguma maluquice como em Halon, se lembrando das vezes em que ela encurralou os mercenários como ratos nos muros 4 e 2. Os seus guardas lembram da situação com entusiasmo, já que ela era uma garotinha que prendeu homens maiores que eles. Eles inclusive não estão criticando ela, já que durante seu crescimento muitos cidadãos ficaram apaixonados pela menina. Um dos guardas ia contar sobre um amigo seu, porém sente um perigo à frente e para de repente alertando a senhorita. Ele para seu cavalo e ordena que Fiona não saia da carruagem. O cocheiro é então capotado com uma flechada e o local está cheio de canalhas mascarados em sua volta. Fiona fica chocada na carruagem enquanto o guarda Leander anuncia que estão sob ataque. Os mascarados notam a presença de Fiona e mandam pegá-la agora mesmo, e o grupo grande avança contra a carruagem, deixando seus guardas cercados. A porta da carruagem se abre e Fiona manda Sir Leander e Isaac se afastarem, já que eles deveriam cuidar deles como sempre fizeram.
A feiticeira estala os dedos e uma luz aparece, saindo do chão e iluminando os inimigos. Aquilo se torna um fogo explosivo imenso e os guardas da Fiona ficam embasbacados como sempre. Ela pede para os seus escudeiros a acompanharem, pois como sempre, ela vai tomar a frente daquela batalha. Depois de terminarem com os ratos, Fiona repara que quase todos desmaiaram, menos esse loiro com cara feia. Ela pisa no saltão na coxa dele, causando dor, e pergunta quem o contratou para fazer aquilo. O homem fala que eles não sabiam que ela era uma aristocrata, apenas acharam que se tratava de uma garota rica. Ele afirma não saber quem fez o pedido e Fiona ameaça arrancar seus dedos até que ele se lembre de quem foi. Dá pra ver o Abel refletido na senhorita. Ela manda o Sir Ryder descobrir onde estão os membros dessa guilda de ataques imediatamente. Já que tiveram uma baixa do seu lado, não podem deixar aquilo em branco. Eles não podem deixar de dar atenção a algo que virará um perigo no futuro. E agora Fiona vai fazer uma pequena queixa. A querida chega arrombando uma porta e entrando na sala do chefia do local de um prédio, que não estava entendendo nada, e pergunta quem é aquela menina. Fiona se senta elegantemente com seus 2 guardas à sua volta e fala seu título de Haylon. O homem fica surpreso, já que é uma das 4 famílias mais nobres e que possui uma boa relação com os mercenários. Ele diz para ela se sentir em casa, e Fiona comenta que aconteceu uma infelicidade entre ela e alguns dos homens que trabalham naquele local. Por isso ela veio prestar uma queixa. Ela sabe que a guilda sempre foi neutra e por isso ela não quer detalhes, porém ela está curiosa para saber o nome do cliente que fez aquele ataque. O homem fala que eles prezam pela descrição, ou seja, está arriscando seu pescoço, mesmo que ela tenha dito ser de uma das casas mais importantes. Será que a família do cliente é mais poderosa que Haylon? Ela fala que vai deixar aquilo passar então. Todavia, na próxima vez que algo do gênero for acontecer, ela quer um aviso do chefe dos mercenários, já que ela é uma nobre frágil que não consegue se defender direito. Com certeza. O homem hesita em confirmar que ajudaria. Então, Sir Isaac esmaga a cabeça dele na mesa, enquanto a Fiona exige sua resposta. O homem confirma que o fará, e então a maga promete que vai elogiar o homem ao duque. O grupo se retira e a informação foi adquirida. O cliente é mais poderoso que a família Haylon. Agora eles precisam investigar, já que a feiticeira é a responsável pela mansão no momento. Logo, precisa agir de forma minuciosa. Enquanto isso, no Palácio Real, Siegren está dormindo até que alguém lança uma âncora de escalada em seu quarto. O assassino chega perto do homem e diz que vai ser mais fácil do que pensava, já que o príncipe está indefeso. Ele empunha a estaca e pede perdão mentalmente. Seu alvo precisa ir de vala pelo seu cliente. Então dispara com a adaga no pescoço de Siegren. Antes que qualquer corte seja feito, o assassino é desarmado pelo príncipe, que tinha uma espada embaixo do travesseiro. Ele se senta com uma cara ameaçadora e pergunta como ele ousa subestimá-lo daquela forma. Ele diz que se queriam ver ele destruído, deveriam enviar Fiona Haylon e não um homem patético como ele. Nesse momento, Caim entra correndo na porta e o príncipe ordena que ele não faça um escândalo e a feche. Diante dele está o corpo do assassino já sem vida. O príncipe fala o nome do guarda e lança a adaga cheia de sangue em sua direção, fincando ela na sua frente. O Siegren exige respostas. Ele quer saber se foi a família do Caim quem enviou aquele homem, e o homem diz que não sabe. Siegren anda em sua direção, deixando pegadas de sangue pelo quarto. Ele estende sua mão e Caim vê sua vida passar diante de seus olhos, mas Siegren só estava pegando a adaga de volta. O homem não pode ficar aqui nesse estado sabendo que o príncipe é o Siegren. Mas, para o nobre, o guarda-costas parece isento de culpa daquele ataque. Ele tem observado o garoto de perto todo aquele tempo e, diferente do Marquês Eres, ele não é suspeito, então por hora vai deixá-lo em paz. Caim pergunta o que teria acontecido se ele tivesse respondido errado. Siegren fala que cuidaria dele e diria que nobremente sua escolta foi de vala protegendo-o de um assassino. Tão tranquilizador, Siegren anda até a sacada, pensando que precisa escolher bem em quem confiar para manter sua posição. Ele joga a âncora lá de cima e se senta no chão, pensando que enquanto estiver na capital, queria poder estar com sua amada Fiona.
Tempos depois, a Fiona está no baile em que foi convidada. Ela não consegue se concentrar, já que não para de pensar no caso dos mercenários. Ela não deveria pensar naquilo, já que tudo ali ao seu redor é um mundo dentro de um livro. Quando tudo ia em rumo à história original, ela não precisava se preocupar, já que sabia que de todo jeito todos teriam um final feliz. E foi por conta daquilo que ela suportou ficar no campo de batalha junto de todos aqueles monstros horrendos. Porém, agora a história se desviou completamente da original e o futuro é incerto. E o motivo de tudo aquilo provavelmente é o Siegren. É só falar nele que o príncipe aparece, encostando um copo gelado em Fiona e pergunta sobre o que ela estava pensando. A menina diz que é sobre a questão do último ataque, e ela pergunta se algo de estranho aconteceu com ele nos últimos dias. Ele hesita e responde que não, mas aquela pausa faz Fiona questionar se é verdade. Enquanto falam do assunto, o príncipe puxa uma mecha de cabelo da mulher, se aproximando da mesma. Ela o empurra de leve, dizendo para não tocar ali, já que está cheio de gente. O que farão caso sejam vistos? Ela diz que também não quer mais alimentá-lo. Siegren puxa a mão dela e a beija, a puxando para mais um abraço. Esse menino tá ficando mais atrevido a cada dia. Ele passa então os dedos pelo seu cabelo, falando que gosta dele e de como é fino e refinado como uma teia de aranha. A teia que o tirou do inferno à sua maneira. Fiona fala que não sabia que ele pensava assim, porém, tenta afastar sua mão do seu cabelo, já que se ele continuar tocando dessa forma, será difícil de desembaraçar. Nesse momento, Siegren aproxima os lábios do pescoço de Fiona e o beija, deixando a menina vermelha e chocada. Ela manda ele esperar um pouco e Siegren recua, dizendo que não fará aquilo de novo se ela não gostou. A menina diz que não é aquilo. Ela estava preocupada nos últimos dias de quando deveria permitir de contato físico com o Siegren. Não seria melhor evitar ir até ao fim com o príncipe? Não que ela esteja preocupada com sua castidade ou com vergonha, mas algum dia Siegren ficará ao lado de Eunice. Então passar a noite com outra mulher antes não seria estranho? Siegren repete que não fará de novo se ela não gostou, e Fiona pensa que sempre foi fraca quando o assunto era Siegren. Ela coloca a mão no peito, pensando que não pode enfraquecer, já que não pode se apegar até a hora de deixá-lo ir com Eunice. Sente medo que seus sentimentos por Siegren cresçam, e então fala que talvez seja difícil ir até o fim com o príncipe, e pede licença saindo. Que balde de água fria! Ela se sente egoísta demais por falar aquilo pra ele, e se pergunta se ele agora já perdeu o interesse. Ela se sentiria melhor se ele se cansasse logo. É nesse momento que ela ouve passos, mas não é o Siegren chegando. É o loiro infeliz do príncipe herdeiro. E ela o saúda educadamente, perguntando se eles já tinham se visto antes. O príncipe fica puto por não ser lembrado da última confusão, mas se controla, já que está tendo a oportunidade perfeita de falar com ela sem a Belle ali. Ele fala que lamenta não ser lembrado e que enviou um presente para a senhorita esses dias. A Fiona primeiramente fica confusa, mas peraí, aquele acima da família Halon, aquele maldito príncipe era o cliente dos mercenários. Com raiva a menina pergunta se fez algo para ofendê-lo. Ele diz que sim, mas o seu alvo principal e com quem ele tinha problemas era o Siegren. Ele fala que foi tudo um presente surpresa da parte dele e lamenta por não ter acabado como ele esperava. Porém, diferente do Duque Abel, ela é apenas uma senhorita com um rostinho bonito. Então, se estiver disposta... Antes mesmo dele completar sua frase, ela dá um tapa em sua mão e pede desculpas porque viu um inseto em sua frente. O príncipe diz que ela não deveria ser assim tão ousada, só porque o Duque Abel se preocupa com ela, e questiona se ela acha mesmo que o Siegren vai defendê-la. A mamacita pode cuidar de si mesma, meu bem. Nesse momento, ele fala uma barbaridade muito grande. Ele diz que ilegítimos tendem a se unir mesmo e talvez Abel tenha sido seduzido por aquele corpo dela. Sempre achou estranho ele se preocupar com a menina e eles também não possuem o mesmo sangue. A Fiona não aguenta aquele disparate e dá um chutão na canela do príncipe, fazendo ele cair. Ela fala que tem pessoas que soltam lixo pela boca ao invés de palavras, e o príncipe tenta socá-la. A feiticeira desvia e ele berra que ela será castigada. A Fiona o desafia a falar para todos que uma dama de casta baixa e frágil entrou numa briga com ele e saiu ilesa.
Nesse momento, Siegren chega e agarra o braço do príncipe. E agora? É perigoso ele arrancar fora esse braço, hein? A feiticeira conduz seu par para fora dali, pedindo para que na próxima vez que se verem, o príncipe herdeiro possa falar palavras e não merda. Óbvio que eles saem dali sobre os xingamentos do príncipe e depois comentam sobre a situação na carruagem. Aquilo sempre acontece com eles. Depois, Siegren pergunta se ela ficou com nojo dele mais cedo e por isso saiu correndo. Ele espera que não, porque não quer ser odiado pela menina. Ele só está bem assustado, no momento, com a simples ideia dela o repudiar. Agora a base da Fiona tremeu. Vamos, diva, dê migalha de atenção. Saberemos mais sobre esse casal em breve. E chegamos no capítulo 50, hein? Se gostaram do vídeo, deixem o like e compartilhem. Obrigada por verem até aqui. E sayonara!